Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, bom dia. Fausto, a gente tem aí diversas mudanças na vida do trabalhador desde o início da pandemia, em especial aí quando foi decretado o estado de calamidade pública em 20 de março, ou seja, já faz 1 mês e 2 dias. O que mudou na vida do trabalhador e o que precisa mudar ainda, Fausto, justamente para garantir proteção ao salário, à renda e ao próprio emprego das pessoas que estão vivendo essa pandemia? Então, Glauco, nós estamos aí há um pouquinho mais de 1 mês, né, do isolamento social. O isolamento social aqui em São Paulo foi decretado dia 17 de março. O estado de emergência foi decretado ali dia 20 de março. Bem, nós estamos num daqueles momentos da nossa história muito difícil de compreender, né, e a gente vai aprendendo com o tempo, aprendendo com o que está acontecendo, aprendendo com a gente. Muita coisa mudou. A primeira medida que o governo edita com relação aos trabalhadores, foi a 927, né, que foi aquele conjunto de medidas que possibilitou antecipação de férias, banco de horas, negociações individuais, antecipações de feriados, enfim, um conjunto de medidas que deu bastante polêmica, que vai com relação a licença, né, uma suspensão do contrato de trabalho, que depois voltou na 936, junto com redução de jornada e redução de salário. A gente ainda tem antecipação de FGTS, que vem pela 946, que vai vir depois agora, só em junho, essa antecipação do FGTS. Ou seja, tem um conjunto grande de medidas que a gente tem acompanhado desde o começo, incluindo aí o abono emergencial para os trabalhadores informais e trabalhadores vulneráveis. Aí a gente tem um misto de coisas, né, Glauco? A gente tem medidas que fizeram parte da conquista dos trabalhadores, da conquista dos movimentos sociais com relação a garantir algum mínimo para um conjunto de trabalhadores, principalmente mais vulneráveis, informais, que estavam aí carecem de muita ajuda, e só agora está começando a chegar esse benefício de R$600, que é sempre bom lembrar que o governo queria R$200, e no primeiro momento nem isso ele queria conceder. Então, é bom a gente ir lembrando um pouco essas medidas, né? Agora começa a entrar essa ação, muita gente começa a receber esse benefício. É importante que a gente diga que ele vem de muita luta, de muita disputa que aconteceu. Agora, do ponto de vista do trabalhador em geral, do trabalhador formal, um mês pós-isolamento, ele é importante para a gente refletir um pouquinho, porque muitas empresas colocaram os trabalhadores em férias, né? Então, a antecipação de férias significava, inclusive, férias que não tinham sido sequer vencidas. Então, você teve um processo muito acelerado de antecipação de férias, empresas colocando trabalhadores em férias coletivas, e esse mês basicamente passou, né? Algumas empresas agora anteciparam alguns feriados, algumas emendas de feriados, mas agora as medidas começam a se efetivar de maneira mais acelerada. Então, a gente está vendo agora, principalmente, essa discussão de suspensão do contrato de trabalho, que é o chamado layoff, de um lado, redução da jornada com redução do salário de outro, e a demissão. Acho que é isso que a gente tem assistido agora no conjunto das empresas, e é isso que a gente está vendo o movimento sindical em geral negociando, né? E nós estamos no meio dessa disputa dentro do Congresso Nacional. Vale a pena dizer que nenhuma dessas 3 medidas provisórias ainda foram votadas, e cabe, então, uma longa discussão que está sendo travada dentro do Congresso Nacional, com relação a que elas possam sofrer alterações e que possam, de alguma forma, garantir mais renda de um lado e mais estabilidade e segurança no trabalho para os trabalhadores em geral ali na nossa sociedade. Acho que isso tem sido um pouco a atuada do que nós estamos assistindo. De um lado, o governo implementa medidas para flexibilizar o trabalho, retirar direitos e possibilitar a queda da renda, e, de outro lado, os movimentos sociais, o movimento sindical, junto ao Congresso Nacional, tem tentado alterar essas regras e colocar alguma regra um pouco mais
razoável, um pouco mais ao lado do trabalhador, num momento tão difícil, né, Glauco, que a gente vem vivendo, como tem sido esse hoje. Mas nesse aspecto, né, Fausto, a reação do Congresso, na verdade, o comportamento do Congresso é sempre reativo, né? Como você falou, o Congresso discutindo ali as medidas provisórias do governo, até conseguindo aprimorar de fato, né? A gente lembrar que a proposta inicial, por exemplo, do auxílio emergencial era de R$ 200 e foi para 600, depois também se ampliou, aí já se discute ampliação de mais pessoas com direito a receber esse auxílio, mas ainda existe uma insuficiência, né, Fausto? O Congresso Nacional, por exemplo, existem projetos ali, tem um deles que é Ninguém Demite Ninguém, que fala do Estado garantir até 100%, né, dos salários de trabalhadores até 3 salários mínimos que estejam ali em micro e pequenas empresas. Existem várias propostas, mas elas não têm ali, parece, uma união, né, para o Congresso, na verdade, tomar o protagonismo, já que o Executivo tem sido bastante insuficiente no sentido aí de defender o trabalhador. Está na hora do Congresso Nacional ter esse protagonismo, pegar isso para si, Fausto? Eu não tenho a menor dúvida, né, Glauco? Essa é a vantagem e a importância da gente ter uma república federativa baseada em 3 poderes, né? Então, o judiciário, o legislativo e o executivo são poderes complementares e eles definem em grande medida o que pode vir e o que está acontecendo, né? Quais são as decisões. Eu diria que o Congresso Nacional, perto do que a gente viu de não medidas ou de medidas muito incipientes, que o governo federal apontou e demorou muito, inclusive, para começar a fazer esse tipo de medida, ele vem bem ou mal lidando com essa situação e melhorando boa parte do que o governo federal tem proposto. Eu acho que a gente está num daqueles momentos em que a gente precisa, sim, pressionar o Congresso Nacional. Ele é a casa do povo, é lá que estão os nossos representantes, e no momento desse é fundamental que o Congresso Nacional ele assuma o seu protagonismo, em especial na montagem, na configuração, na efetivação de um conjunto de medidas que vem resolver, ou que pelo menos vem atenuar a crise com relação aos trabalhadores. A gente tem ali, essa semana, provavelmente, começo da semana que vem, a gente deve ter uma longa discussão dentro do Congresso Nacional com relação à medida provisória 936, né, que é essa medida aí que reduz salário, possibilita a suspensão dos contratos de trabalho, e aí tem um conjunto de pautas que o movimento sindical tem levado, em especial nessa discussão, porque essa discussão, ela, de certo modo, ela pega ali o conjunto de trabalhadores formais, o conjunto de mais de 36 milhões de trabalhadores formais do setor privado, e que eu acho que ali nós temos bastante espaço para fazer um bom debate, né? Seria fundamental que a gente garantisse, como você mesmo lembrou, uma renda maior para o trabalhador, pelo menos para esse trabalhador da primeira faixa, ele até 3 salários mínimos, que assim a gente consegue avançar para que esse trabalhador tenha uma taxa de reposição próxima a 100%, independente da redução de jornada ou da suspensão do seu contrato, é fundamental. É fundamental que a gente tenha a volta e a participação dos sindicatos nas negociações. A gente tem visto o quanto é mais eficiente quando o sindicato participa, enquanto você tem aí já mais de 2 milhões de acordos individuais, que ninguém sabe como é que vai ser efetivado, se já está sendo liberado, como tudo não está sendo liberado. Na outra ponta, você tem 30 acordos que acabam ocupando, né, que acabam provendo ali a negociação para mais de 2,5 milhões de trabalhadores. Então, olha a diferença, né, entre um acordo individual, que você tem que colocar uma montanha de negociação, e é um conjunto de acordos que pode ter uma gama muito grande e atingir e beneficiar muito mais trabalhadores ao mesmo tempo. Eu acho que isso é uma outra realidade que a MP pode alterar e a gente espera que altera. A gente espera também, Glauco, que a gente tenha alguma medida efetiva de estabilidade de emprego. Estabilidade é estabilidade mesmo, ou seja, o empresário, ao se utilizar de qualquer medida de apoio a ele, ou de apoio à manutenção da sua folha de pagamento, ele não possa demitir nenhum tipo de trabalhador. Eu acho que a busca pela estabilidade do emprego agora é uma luta essencial, né? E aí a gente tem outras coisas. Nós temos uma discussão importante, fundamental, com relação à saúde do trabalhador. Agora começam os planos de volta do isolamento em diversas cidades, em diversos estados, e a gente precisa discutir e consensuar minimamente as regras do que significa a proteção para esses trabalhadores que vão saindo do isolamento e os que já estão fora do isolamento nas atividades essenciais.
É fundamental que a gente construa na sociedade, e o Congresso Nacional é certamente o lugar mais efetivo para isso, as regras para que a gente possa minimamente, ao sair do isolamento, sair com segurança. Isso é o que a gente espera, e a gente tem que fazer essa discussão agora, antes que comece já, como a gente tem visto em várias cidades, e vem se acelerando esse processo de redução do isolamento, a garantia da saúde do conjunto dos trabalhadores. Isso, garantir a saúde e também o emprego dos trabalhadores. Fausto, muito obrigado aqui pela sua participação e até amanhã. Até amanhã, Glauco. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.